Débora, todo critério de correção é igual? Não, não é. Quando a gente vai para a prova nível 2, aí as coisas mudam de figura. Então, nas provas níveis 2, o critério de correção já é bem mais exigente de uma questão, a prova nível 1. Então, na prova nível 2, não basta ser objetivo e direto. Eu tenho que respeitar as âncoras e os comandos. Então, em provas níveis 2, o enunciado da minha questão, ele vai ancorar a pergunta. Gente, cuidado com isso. Vai fazer Santa Casa, FAMERP, Unesp, qualquer prova nível 2. Esse é o ponto de alerta que você tem que ter. Qual é a âncora? Onde é que a questão está ancorada? Qual que é o ponto-chave daquela questão? Porque a minha resolução, ela tem que estar ancorada com aquela pergunta. Então, olha só, aprender prova dissertativa é treinável. Você consegue aprender também, mesmo não saiba nada. Débora, eu não sei fazer nada de prova dissertativa. Você consegue aprender, beleza? Por quê? Porque são técnicas. Provas níveis 2 têm a âncora. Se eu não respeitar a âncora de uma prova nível 2, eu perco as questões. Você sabe o que é uma âncora numa questão? Coloca aqui para mim se vocês sabem o que é âncora. Vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco uma questão e eu falo o seguinte: justifique de acordo com o princípio de Le Chatelier. Eu ancorei. O que eu ancorei? Eu ancorei que toda a sua resolução tem que girar em torno de equilíbrio químico. O princípio de Le Chatelier é equilíbrio químico. Então, ó, eu não falei a palavra equilíbrio químico, mas eu ancorei. De acordo com o princípio de Lavoisier. Opa, ancorei. Conservação de massa. Eu estou ancorando. De acordo com o princípio de Gauss. Opa, lentes. Estou falando de Gauss. Eu ancorei. Certo? Toda prova nível 2 ancora as questões. Então, o que eu preciso dominar? Quais são as âncoras da minha prova? Vou fazer Santa Casa. Quais são as palavras, as âncoras que caem na Santa Casa? Por quê? Quando eu começar a resolução, lembra que eu dei o exemplo de equilíbrio químico? De acordo com o princípio de Le Chatelier, justifique tal coisa. Eu ancorei em equilíbrio químico. A minha resposta também tem que estar ancorada ali. Então, eu vou começar a minha resposta como, Débora? De acordo com o princípio de Le Chatelier, acontece isso, isso e isso, porque o princípio diz isso, isso e isso. Eu tenho que ancorar. Só que se eu não sei que Le Chatelier é equilíbrio, como que eu vou ancorar? Então, é muito importante você entender o que são âncoras, quais são as âncoras importantes para a sua prova e treiná-las. Se você responde uma questão sem ligar a âncora à sua resposta, infelizmente você perde a questão. Deu para entender isso, gente? Então, isso é fundamental. Prova nível 2 não perdoa isso. Então, você precisa saber o que é, quais são as âncoras das palavras, né, das suas provas, o que é usado, como que ela é usada, para você conseguir fazer um bom uso e atingir sua aprovação em medicina esse ano. Mas eu respondi, eu só não ancorei, perdeu metade da sua nota. Eu já vi casos de notas inteiras, infelizmente, respostas... e detalhe, questões de cálculo com resultado, o mesmo resultado, bateu o resultado, mas o aluno não ancorou, questão de física, na FAMERP, inclusive, tá? Ele ancorou em lei de Gauss, o aluno não ancorou, o aluno chegou no resultado, só que ele resolveu sem lei de Gauss, e ele perdeu a questão inteira, tá? Então, cuidado com isso, que isso é mais comum do que parece. Vamos para as provas níveis 3. Nós temos Einstein, nós temos ABC, temos Mackenzie, temos a Unifesp. Débora, as provas níveis 3, o critério de correção é diferente? É diferente. O critério de correção de uma prova nível 3, ela é diferente do critério de correção das provas níveis 2. Olha só, gente, nós temos 6 provas níveis 2. 6, somente 6. E as 6 provas níveis 2, cada uma tem o seu critério de correção, nenhuma é igual. Então, essa pergunta que eu sempre recebo, né? Que prova é igual a Einstein? Não tem. Que prova que é igual a Santa Casa? Não tem. Não tem uma prova igual a outra. E o critério de correção é a mesma coisa. Santa Casa aceita uma coisa, FAMERP aceita outra. O que pode na FAMERP não necessariamente pode na Santa Casa. Quando a gente vai para provas níveis 3, nós temos 4 provas níveis 3, sendo que 2 delas não têm questões dissertativas, que é ABC e Mackenzie. E nós temos 2 que têm prova dissertativa, que são extremamente criteriosas
e completamente diferentes. Quais são? Einstein e Unifesp, tá? Ah, mas eles são criteriosos no sentido de tirar ponto? Não. Eles são criteriosos no sentido de contexto. Você tem que dominar a matéria. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, por exemplo, o Einstein, ele ainda usa algumas âncoras que você precisa saber e dominar. Nem sempre as questões do Einstein estão ancoradas, mas ainda é muito usual. Na Unifesp, não, eles são claros e objetivos na pergunta. Não resta dúvida de qual é a matéria e do que tem que ser feito. Qual que é a sacada da Unifesp? Você sabe ou você não sabe? Você estudou para fazer essa prova ou você não estudou para fazer essa prova? É isso. Então, o grau de exigência aí, no caso da Unifesp, é com relação à complexidade das questões e complexidade das suas justificativas. Então, você tem que demonstrar o que você fez, tem que ter raciocínio lógico, tem que ter toda a coerência na sua resolução. Então, esse é o critério da Unifesp. No Einstein, tem âncoras ainda e tem essa parte aí conceitual que você tem que dominar muito bem. São completamente diferentes. Lembrando, uma coisa muito importante para vocês, que questões dissertativas bem feitas não necessariamente é aquele texto maravilhoso, igual tem gente que faz, não, nossa, eu justifiquei com quase 10 linhas. O corretor não vai ficar feliz, acredite, tá? A não ser que seja uma questão que exija isso. É raro. Beleza? Quando a gente fala de uma questão longa na FUNESP, de matemática, de física, que toma mais espaço, ok. Agora, uma justificativa de 10 linhas, provavelmente o corretor não vai ficar feliz quando ele for ler. Garanto isso para vocês. Então, respostas dissertativas corretas não são aquelas completas, desenhadas. Ah, eu vou colocar tudo que eu sei. Não. É direto, é objetivo, direto no foco. Tem que ser assertivo. Se a minha questão de dissertativa está perguntando de equilíbrio, o porquê que se eu acrescentar tal coisa, eu desloco o equilíbrio para a direita? Eu vou justificar. Porque, olha só, cuidado. Tem questões dissertativas que na questão, ele não está te perguntando se aquilo é uma verdade. Ele está te afirmando que aquilo é uma verdade. Então, por exemplo, por que se eu acrescentar acetato de sódio na minha reação, eu desloco o equilíbrio para o produto? Eu não estou perguntando. Eu estou afirmando. Então, eu já afirmei que isso vai acontecer. Aí estava falando, justifique sua resposta. Ou então ele fala, justifique sua resposta, porque se eu acrescentar tal coisa, eu desloco para produto. Eu já afirmei, eu só quero que você justifique. Infelizmente, tem aluno que contraria essa informação. Ele fala que não desloca e justifica. Então, está completamente errado. Agora, Débora, eu já afirmei. Se eu justificar errado, perdi a questão inteira. Então, cuidado, beleza? Então, duas coisas importantes. Âncora e cuidado com a forma que você justifica. Então, assim, como que a gente faz isso, Débora? Qual que é uma forma que eu posso usar para eu treinar? Gente, a melhor forma de treinar é fazendo. Você precisa fazer questões dissertativas, fazer resoluções, depois compara a âncora da questão com a sua resposta, vê se faz sentido, se está uma resposta completa, direta, objetiva, certo? Se você foi direto ao ponto, se você não colocou algo que não deveria ter colocado, tudo isso é importante.